O que você espera quando você faz o bem a outra pessoa? Qual é a expectativa que o seu coração nutre quando você então decide ajudar uma pessoa que está lidando com uma necessidade? É certo que todas as vezes que nós fazemos o bem ao outro, nosso coração pode criar a expectativa da gratidão. Ficamos naquele intento, naquele desejo de que aquela pessoa que foi abençoada pelo bem que nós praticamos, expressasse gratidão. Talvez expressasse reconhecimento. Olha, como foi importante a sua ação nesse momento em que eu estava precisando. Talvez demonstrasse consideração. Olha, e você foi uma bênção na minha vida naquele momento. Mas algumas vezes nós podemos fazer o bem a outra pessoa e não receber nada disso em troca. Aliás, algumas vezes nós podemos fazer o bem a uma pessoa e como retribuição nós recebermos a rejeição. É interessante porque ao longo do ministério de Jesus, por diversas vezes, o nosso Senhor, em retribuição ao bem que ele fez, ele recebeu a rejeição. Você deve lembrar, por exemplo, daquele evento acontecido com o endemoniado Gezareno. E então Jesus liberta o homem, ele está lá jogado, largado, possuído pelo demônio. Jesus liberta o homem, ele fica são. Então os demônios, Jesus coloca os demônios sobre os porcos se lançam de ladeira abaixo. E qual é a retribuição que Jesus tem diante do bem que ele pratica aquele homem? Ora, os seus conterrâneos chegam para Jesus e diz: nós queremos que o Senhor saia daqui, nós não queremos o Senhor aqui. O bem que Jesus praticou aí foi retribuído com a rejeição. Não teve gratidão, não teve consideração e nem muito menos reconhecimento. Mas nós podemos lembrar ainda de quando Jesus estava ensinando na cidade de Nazaré, ali em Marcos capítulo 6, e a retribuição do bem que ele está fazendo ao ensinar as pessoas a respeito da palavra de Deus, foi exatamente as pessoas zombarem dele, foi exatamente os seus conterrâneos, os seus patrícios rejeitar Jesus, dizendo: esse daí nós conhecemos, ele é filho daquele que era carpinteiro, esse é um carpinteiro. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vamos lidar com vários casos em que, como retribuição do bem que Jesus praticou, ele recebeu a rejeição. Para além desses casos que eu acabei de citar para os irmãos, tem um em especial que eu quero considerar nesta noite. E ele está localizado em João, capítulo 11, verso 47 até o verso 57. E nesse texto, nós consideraremos sobre a rejeição daquele que é a ressurreição e a vida. Leiamos o texto então, os irmãos que puderem, fiquem de pé, para que nós possamos ler o texto da palavra de Deus em João, capítulo 11, verso de número 47 até o verso de número 57. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho segundo São João, capítulo 11, verso 47. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas também a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem de nada, nem entendem que é melhor que para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava a morrer pela nação.
e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós queremos te louvar e te bendizer, porque só o Senhor é Deus. Nós te glorificamos porque não há outro Deus além do Senhor. E certos disso, nós te pedimos que o Senhor faça os nossos corações cativos à tua palavra nesse instante. Que o Senhor faça dos nossos corações um terreno frutífero, para que nós possamos frutificar para a tua glória. Nós também suplicamos que o Senhor se faça presente por meio do teu Espírito Santo e que os nossos corações estejam sensíveis à tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Amém. Podeis assentar, irmãos. João escreve o seu evangelho para demonstrar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E uma vez que os seus leitores entendessem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, João espera que estes tenham uma atitude correta em relação a Jesus. João escreve o seu evangelho para que os seus leitores possam então crer em Jesus e, crendo em Jesus, tenham a vida eterna. Para alcançar este propósito, João então seleciona alguns milagres de Jesus, que ele denomina de sinais, e algumas expressões que são únicas de João, como a expressão eu sou. O capítulo 11, que nós estamos encerrando hoje, é um capítulo significativo, porque ele traz o sétimo sinal e último sinal, que é a ressurreição de Lázaro, mas também ele traz a quinta expressão de eu sou a ressurreição e a vida. E de fato, o ponto central do capítulo 11, João busca demonstrar que este Jesus que ele está descrevendo, ele é a ressurreição e a vida. Mas para além desta ideia central, nós já vimos, por exemplo, que algumas vezes Deus não atende às nossas orações no tempo e no modo que nós queremos. Vimos também que nós podemos reagir diante das tristezas da vida. Vimos ainda que quando Jesus, então, atua, faz o sinal, faz o milagre, sempre você vai ter reações diversas. E vimos ainda de que esse Jesus, ele tem autoridade sobre a morte. E foi isso que nós consideramos no verso de 36 até o verso 46. Nós chegamos então neste último parágrafo, aonde nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 11. E aqui nós percebemos a rejeição daquele que é a ressurreição e a vida. Jesus acaba de fazer o bem. Jesus acaba de ressuscitar um homem que estava morto há 4 dias. E ele faz o bem não só para aquela família específica, mas ele faz o bem para toda a comunidade, uma vez que a família de Marta, Maria e Lázaro era uma família benquista pela sociedade. Mas nós não encontramos gratidão, nós não encontramos consideração, nós não encontramos muito menos reconhecimento a Jesus. O que Jesus recebe como retribuição é exatamente a rejeição.
E aqui, meus irmãos, antes de começar propriamente, eu não sei se você já assistiu a algum filme, que você estava na expectativa de que o final fosse um, e no final das contas o final foi outro, totalmente diferente daquele que você imaginava. Então, eu digo isso porque quando a gente lê o capítulo 11, o que é esperado depois que Lázaro ressuscita? É esperado que Lázaro saísse do túmulo, de que então tivesse uma grande festa, de que ele então se direcionasse para sua casa, recepcionasse Jesus, e ali houvesse uma grande alegria. As pessoas até poderiam perguntar: Lázaro, o que aconteceu naqueles 4 dias? Lázaro, me diz uma coisa, como é que é o céu? Me explica aí, Lázaro, porque eu tenho curiosidade. Quem foi que você encontrou nesses 4 dias no céu? Deu tempo você conversar com alguém lá? Ah, o meu parente Lázaro está lá no céu. Mas não tem nada disso. João simplesmente interrompe essa história e passa para uma cena que é totalmente contrária a tudo isso que a gente poderia imaginar. E eu entendo, meus irmãos, que isto acontece porque o foco do evangelho não é a ressurreição de Lázaro. O foco do evangelho não é a morte e a ressurreição de Lázaro. Lázaro é só um dos personagens que estão em função do personagem maior, daquele personagem que é central. O que é central no evangelho é a pessoa de Jesus, é a morte e a ressurreição de Jesus. A tal ponto de que se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro, mas se esse Jesus que ressuscitou Lázaro não tivesse morrido na cruz, tivesse ressuscitado, não adiantaria muita coisa para Lázaro. Mas vejam que este bem que Jesus faz é retribuído então com a rejeição por parte daqueles que têm conhecimento deste bem realizado por Jesus. E eu quero então, à luz desses 10 versículos, destacar aqui 3 aspectos desta rejeição. O primeiro deles, meus irmãos, é que nós encontramos uma rejeição a Jesus por amarem mais as coisas deste mundo. Verso 47, verso 48 diz: Então, um dos principais dos sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas também a própria nação. Nós temos aqui, meus irmãos, a reação que essas autoridades religiosas tiveram quando tomaram conhecimento do bem que Jesus fez. Então, eles se reúnem, diz o texto que eles se reúnem no sinédrio. Então, o sinédrio aqui descrito por João era composto por 70 ou talvez 71 autoridades religiosas. Eles tinham então a função de legislar e de aplicar as leis da forma como eles interpretavam. E eles aqui estão reunidos para definir a respeito de Jesus. E diz o texto que ali havia sacerdotes, fariseus e também era composto pelos saduceus. Nós temos 2 grupos que compunham de forma geral o sinédrio e que viviam brigando entre si, porque um acreditava na ressurreição, o outro não. E aí nós encontramos vários embates entre os saduceus e os fariseus. Aqui nós encontramos os fariseus e os saduceus todos unidos em prol de uma causa só: rejeitar, combater a pessoa de Jesus. Note, eles rejeitam, não é porque eles não entendem nada sobre Jesus. Porque veja, eles reconhecem os sinais que Jesus está fazendo. Eles dizem: olha, o que é que nós estamos fazendo? Uma vez que este opera muitos sinais. Eles reconhecem o que Jesus está fazendo. Eles conheciam o cego, que nasceu cego e que recebeu vista. Eles conheciam Lázaro, que foi morto 4 dias e reviveu. Eles tinham conhecimento, tinham consciência de toda a ação, de todo o sinal, de todo o milagre de Jesus. Isto é muito significativo. A expressão que eles utilizam aqui, quando eles dizem: o que é que nós estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Na cultura judaica, nós vamos perceber que aqueles que são enviados por Deus, eles então realizam muitos sinais. Você pode lembrar, por exemplo, de Moisés.
o que é que diz, o que é que demonstra para o povo e para o faraó que Moisés foi um homem enviado por Deus? Foi o fato de Moisés fazer muitos sinais. Jogar o cajado no chão, transforma em cobra, depois vem as 10 pragas e por aí vai. Mas vejam que eles conscientes disso, sabendo que na sua tradição religiosa haviam homens enviados por Deus que faziam sinais miraculosos, eles estão diante de um homem que faz sinais miraculosos, mas eles não querem aceitar, eles não querem se dobrar diante dele, eles estão presos a um amor maior, eles reconhecem que existem sinais, mas eles não creem em Jesus. Eles reconhecem que Jesus causa impacto na sociedade. Veja quando o texto diz, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Olha, se nós deixarmos Jesus atuando aí, nós vamos perder a nossa posição, não só a nossa posição, mas nós vamos perder os nossos liderados. As pessoas que vêm aqui no Sinédrio para ouvir, que vão no templo para ouvir, elas agora vão para seguir esse Jesus. Elas vão crer nele. Então, nós precisamos tomar uma posição. E essa posição de rejeitar Jesus se dá exatamente na continuidade do versículo 48, quando ele diz, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Aqui há uma coisa bem interessante. Eles rejeitam Jesus, não é porque eles não saibam quem é Jesus. Eles não têm dúvida de que os sinais que Jesus fazem são sinais de alguém que vem de Deus, porque se não fosse, não tem condição de ressuscitar um morto. Mas eles estão apegados demais às coisas deste mundo para crer em Jesus. Eles estão apegados demais à sua posição nesta terra para crerem em Jesus. Se nós deixarmos assim, ele vai tomar o nosso lugar. Nós perderemos a nossa posição. Nós perderemos a nossa nação. Veja, a preocupação deles não está se Jesus realmente vem de Deus. A preocupação deles não está se realmente a vontade de Deus é que nós atuemos para parar essa empreitada de Jesus. A preocupação deles não é se Deus está se agradando com a conduta deles. Mas a preocupação deles é de nós perdermos a nossa posição e a nossa nação. Isso é irônico na linguagem joanina, porque por volta do ano 70, o que é que acontece? Eles perdem a sua posição e eles perdem também a sua nação. Mas eles estão apegados demais. Eles não param para considerar se o que Jesus está fazendo é verdade. Eles não param para considerar se o que Jesus está fazendo é justo. Eles não param nem para considerar sobre a sua eternidade. Porque já pensou, eles poderiam ter considerado, rapaz, e se esse homem realmente vier de Deus? E se nós nos acharmos aqui lutando contra Deus? E quando nós chegarmos diante de Deus lá? Como é que vai ser nós estarmos diante de Deus e formos achados lutando contra o próprio Deus? Eles não consideram isso. Eles não consideram, meus irmãos, nem a respeito do que Deus acha das suas atitudes, simplesmente por um apego, por um amor maior às coisas do mundo, eles decidem então rejeitar Jesus. E eles fazem isso julgando Jesus a partir dos seus desejos. Parece que é uma métrica que as pessoas têm. Quando elas então querem rejeitar alguém, elas julgam aquela pessoa a partir dos desejos do seu coração. Qual era a preocupação deles? Jesus está atuando aqui como um ente político. Ele quer tomar nossa posição enquanto político. Mas não era nada disso. Jesus não tinha nada a ver com a política naquela época. Ele não era o Messias político, pelo menos naquele momento. Mas eles não atentam para isso. E o resultado disso é que eles perdem a sua posição, eles perdem a sua nação, mas isso é o de menos, porque eles já haviam perdido Jesus há muito tempo, ali por volta do ano 70. Uma rejeição por Jesus, uma rejeição a Jesus, por amarem mais as coisas deste mundo. Um segundo aspecto
que nós percebemos aqui é uma rejeição que não impede o cumprimento do plano de Deus. Continuando a leitura, no meio dessa reunião, que nos parece um tanto acalorada, surge um homem chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano. E Caifás é um homem absolutamente corrupto, né? É terrível, terrível mesmo. Mas Caifás se levanta ali, e ele toma a palavra como sumo sacerdote, e ele adverte, né? Como sumo sacerdote, ele se levanta e fala sério aqui. Vocês não entendem nada. Nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Você tem aqui, meus irmãos, um conselho que é frio. Absolutamente frio. Caifás se levanta e diz assim: meus irmãos, entenda uma coisa. A solução para nós resolvermos isso daqui é simples. Vamos matar esse homem. E ele é frio, calculista. Mas ele é também um homem que trata com a conveniência. Ora, o que é mais conveniente para nós? O que é mais conveniente para que nós possamos manter a nossa posição? O que é mais conveniente para nós mantermos o nosso poder? O que é mais conveniente para nós mantermos a nossa influência? O mais conveniente, então, é que esse homem morra pela nação. O mais conveniente, então, é que nós paremos de estar tentando argumentar com ele e tomemos uma decisão de uma vez por todas. Vamos matar ele. E é isso que eles fazem. Aí no verso mais adiante, né, eles decidem fazer isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para, novamente, um aspecto muito importante. Não existe preocupação com o que é a vontade de Deus aqui. Não existe preocupação com o que é correto, o que é a verdade aqui. Se sacrifica-se a verdade, se sacrifica-se a vontade de Deus em prol daquilo que é conveniente para mim. E algumas vezes, meus irmãos, nós podemos julgar Caifás como sendo um homem frio e absolutamente conveniente. Mas, sem percebermos que dentro de nós também existe um Caifás, que muitas vezes sabe do que é verdade, sabe do que é a vontade de Deus, mas prefere, diante de uma decisão, procurar aquilo que é mais conveniente para mim, que sabe o que é que Deus espera da sua vida. Mas aí eu não faço o que Deus espera da minha vida, eu faço aquilo que é mais conveniente para mim, o que vai me deixar melhor com as outras pessoas. E Deus? Deus deixa para lá, depois a gente resolve com Deus. Mas veja, nós costumamos, muitas vezes, na busca pela conveniência, usar as nossas desculpas. Nós estamos aqui nas Escrituras, percebemos que as Escrituras nos confrontam. O que é que nós fazemos? Não vamos mais ler as Escrituras. Vamos deixar as Escrituras para lá, fecha a Bíblia. Vamos assistir uma série da Netflix ou qualquer outro lugar aí. A igreja não está do meu jeito. O que é que faz? Vou sair, não venho mais. Porque não está do meu jeito, está do jeito que eu quero. Não se preocupa com o que é a vontade de Deus, mas se preocupa com o que é mais conveniente para mim, com o que é melhor para mim. E o caminho da conveniência é um caminho perigoso. O caminho que Caifás seguiu e que levou todo o sinédrio a seguir é um caminho perigoso que termina num desfiladeiro alto e desastroso. Mas veja, esse conselho frio, conveniente, é um conselho que fazia parte de um outro conselho. O conselho eterno. Porque diz o texto, no verso 51, aqui João dá uma nota explicativa. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O que João está dizendo aqui é que
mesmo sem querer, o que Caifás está profetizando aqui é um plano eterno de Deus, que está para se estabelecer. E note, o texto nos mostra, meus irmãos, de que este plano eterno envolve, então, solucionar o problema do pecado. Nós temos o texto dizendo que Jesus, então, ele estava para morrer pela nação. A morte de Jesus é a solução para o pecado do homem. Desde Gênesis 3:15, desde Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, que instaura-se o caos por causa do pecado. E então a solução para o pecado é uma solução eterna estabelecida por Deus, que é enviar o seu filho, o descendente, para que ele pudesse vir à terra, mesmo sendo Deus, pudesse derramar o seu sangue e pudesse então solucionar o problema do pecado. Mas veja, é um plano que envolvia uma morte substitutiva. Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O que João está dizendo é que quando Jesus morre lá na cruz, ele substituiu eu e você. Ele substituiu não só a nação da aliança, mas ele substituiu a minha vida e a sua vida. Nós não tínhamos condições de pagar o preço pelo nosso pecado. Somente um ser eterno poderia pagar o preço por um pecado que tem uma duração eterna. E esse ser eterno veio ao mundo. E no meu lugar e no seu lugar, decidiu derramar o seu sangue na cruz do Calvário. O plano eterno de Deus envolve enviar o seu Filho sem pecado algum, para que no meu lugar, enquanto pecador, pudesse ser derramado o seu sangue, e o seu sangue pudesse cobrir a multidão dos meus pecados. Isso é amor. Isso é amor eterno. Quando o Senhor decide voluntariamente, graciosamente, enviar o seu Filho, para que pudesse então derramar o seu sangue. Note, o texto também nos diz que este plano que envolve essa solução para o problema, a morte substitutiva, é um plano que envolvia também o sacrifício de Cristo. Você tem a ideia de uma morte sacrificial. Morte sacrificial, feita, realizada pelo próprio Deus. Em Isaías 53, os versos 4, 6 e 10, diz que ao Senhor agradou moê-lo. Quem empurrou a lança lá foi o soldado romano. Quem atuou para Jesus ser crucificado diante de Pilatos foi uma conveniência política do Sinédrio para com Roma. Mas a morte de Jesus fazia parte de um plano eterno, aonde Deus decidiu sacrificar o seu único filho, por causa de mim e de você. Quando nós olhamos para a cruz, em que muitas vezes nós nos maravilhamos, em que muitas vezes nós nos gloriamos, porque ali está a nossa vitória, nós devemos lembrar de que aquela cruz também representa um plano eterno, de um pai que decidiu amar ovelhas desgarradas, ovelha que o mundo não dava nada por elas, ovelhas rebeldes, ovelhas imerecedoras do seu amor, mas que por um amor que excede o nosso entendimento, ele decidiu sacrificar, ele se agradou em ver o seu filho morrendo na cruz, ele se agradou em matar o seu próprio filho, para que eu e você pudéssemos ter salvação, para que eu e você pudéssemos ter uma eternidade com Cristo. Ora, meus queridos irmãos, veja que esta rejeição não impede o cumprimento do plano de Deus. Pelo contrário, todas as vezes que o inferno usa os seus agentes para tentar impedir o cumprimento do plano de Deus, o que é que acontece? Ora, eles contribuem ainda mais para que o plano de Deus seja
realizado. Não foi assim, como nós vimos hoje pela manhã, quando houve aquela discussão entre Saulo e Barnabé, entre Paulo e Barnabé, o inferno atuando para tentar impedir o plano de Deus, e o que é que acontece? Ora, aí foi que o plano de Deus deslanchou mesmo. Porque é assim, nenhum dos teus planos, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É uma rejeição que acontece por causa de um amor pelas coisas deste mundo. É uma rejeição que não impede o cumprimento do plano de Deus, mas é também uma rejeição mascarada por uma vida religiosa. O verso 53 diz que desde aquele dia resolveram matar Jesus. Então, veja bem, nós temos uma reunião e a decisão final foi: vamos matar Jesus. E vamos matar por quê? Porque é conveniente. Porque nós queremos. Porque se nós não matarmos ele, então ele vai tomar o nosso lugar. Se nós não matarmos ele, ele vai tomar a nossa nação. Vamos matar porque é interessante que um homem morra pela nação. Vamos fazer isso porque ele vai ficar reconhecido e as pessoas vão admirar ele. Mas o interessante é que o texto se segue e diz que Jesus, sabendo disso, já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Aqui, mais ou menos 20 quilômetros. 20 quilômetros é perto. Você não tem muita dificuldade para ir 20 quilômetros hoje. Mas aqui, no tempo de Jesus, você não tem carro, certo? Então era a pé 2. E se tivesse um cavalo, talvez. Então você não chegaria tão rápido assim. E aqui também nos mostra uma outra coisa interessante. É que o plano de Deus, ele vai acontecer no tempo em que Deus estabeleceu. Não era a hora ainda. Jesus diz por várias vezes: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Então veja, Jesus sai dali, porque não é hora ainda, ele permanece com seus discípulos. Verso 55 diz que estava próximo à Páscoa dos judeus, muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Aqui, meus irmãos, é uma coisa invocada. Veja bem, você tem um grupo de sacerdotes que acabaram com ódio no coração, desprezo à pessoa de Deus, acabaram de decidir matar o Filho de Deus, sem explicação nenhuma. Mas agora estão lá com as suas vestes sacerdotais, purificando a si mesmo e purificando também aqueles que vão chegando. Você tem pessoas que estão com o coração absolutamente distante de Deus, mas pessoas que estão cumprindo os rituais, mesmo com o coração com amargura contra Jesus, com ódio contra Jesus, mas estão lá, estão atuando, estão fazendo, cumprindo as regrinhas que tinham que ser cumpridas lá. Veja, o texto continua dizendo que lá eles procuravam. Então as pessoas chegam lá procura Jesus, e estando eles no templo, diziam aos outros: o que vocês acham? Ele não virá? Os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que pudesse prendê-lo. Nós temos aqui, meus irmãos, um coração que rejeita Jesus, mas que ao mesmo tempo mascara com uma vida religiosa. Eles estão cumprindo os rituais com um coração cheio de ódio contra Jesus. Eles estão, irmãos, ali cumprindo os rituais com um coração decidido a rejeitar Jesus, com um coração decidido a matar Jesus. Eles estão cumprindo os rituais religiosos, fazendo os rituais religiosos, mesmo estando ao mesmo tempo cumprindo, mas atento. Vamos ver se ele não aparece aqui. Olha, se vocês verem Jesus aí, chama que a gente vai prender ele. Mas não é só prender, a gente quer prender para a gente matar.
Então veja, nós temos um grupo de pessoas que buscam cumprir os rituais religiosos, mas ao mesmo tempo tem um coração que é mau, tem um coração que é perverso, tem um coração que fica dividido, né, entre o seu poder e em fazer o mal. Você tem um coração que está dentro do templo, mas um coração que rejeita a Deus, um coração que está dentro do templo, mas está longe de Deus, um coração amargurado, cheio de ódio, que acha que cumprir os rituaizinhos vai resolver a sua situação diante de Deus. E mais uma vez, não existe preocupação aqui, não existe preocupação aqui com Deus, não existe preocupação com o que é a vontade de Deus, não existe preocupação aqui com o que é a verdade. O que eles estão preocupados é em levar adiante o seu projeto de rejeitar Jesus. E para que a coisa fique bem ajustada, eles se utilizam então da religião para mascarar o coração que rejeita a pessoa de Jesus. Assim termina o capítulo 11, com corações que de forma aberta, planejada, arquitetada, decidem então, em retribuição ao bem que Jesus fez, decidem então rejeitar a pessoa de Jesus. E eu quero fazer aqui algumas aplicações para nós considerarmos a respeito desse texto. A primeira delas, meus irmãos, é que seguir a Jesus exige um coração totalmente devotado a Jesus. Muitas vezes, as pessoas não seguem a Jesus, não é porque elas não sabem quem é Jesus. Elas não seguem a Jesus, não é porque elas não entendem o que Jesus requer de suas vidas. Elas entendem, elas sabem. Até porque, meus irmãos, o evangelho é simples. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O evangelho é simples, não tem dificuldade. Mas, apesar dos diversos sinais que comprovam a divindade de Jesus, estas pessoas decidem viver sem seguir Jesus, porque para seguir Jesus é exigido um amor maior. E elas não conseguem perder a sua autonomia. Elas não seguem Jesus, não é porque elas não entendem que Jesus é merecedor de ser seguido, de ser crido. Elas não seguem Jesus, não é porque elas não entendem que só em Jesus tem a vida eterna. Mas é porque elas não querem perder a autonomia da sua vida. Elas não querem viver uma vida que tem alguém que diga, você não pode fazer isso, você pode fazer isso, você tem que andar dessa forma. Elas querem viver uma vida autossuficiente. O problema é que quando ela se defronta com o evangelho, ela então percebe que não tem condições de viver uma vida autossuficiente. Porque toda a suficiência daquele que se chega, que se dobra diante de Jesus, está na pessoa de Jesus. E para justificar a sua decisão de rejeitar Jesus, as pessoas procuram as suas desculpas. Então ela chega para você num texto das Escrituras, esse texto aqui é difícil, esse texto aqui conflita com outro texto lá, está errado isso daqui. Então já que isso daqui é difícil, eu não vou ser crente não. Eu vou ser crente para ser igual ao irmão fulano de tal? Vou não. Aí, os crentes tudo faz assim. Eu não vou ser crente para viver dessa forma não. Mas esquecem que um dia vai chegar diante de Deus. E quando nós chegarmos diante de Deus, não tem a possibilidade de nós chegarmos e dizer assim, Senhor, eu entendi, Senhor, eu entendi que Jesus era o Cristo. Eu entendi que eu precisava crer em Jesus. Eu entendi que a salvação só estava em Jesus, Senhor. Mas, Senhor, sabe aquele irmãozinho lá? Irmão lá da igrejinha lá, dava um testemunho desgraçado, horrível. Aí eu decidi não seguir não. Aí você acha que Deus vai olhar e diga assim, meu filho, eu também queria tanto que você fosse crente, mas não se preocupe não, eu vou descontar isso daí nas costas daquele irmãozinho lá que deu mau testemunho. Está perdoado, pode entrar para o céu. Você acha que Deus vai fazer isso? Não. Deus não requer
que nós olhemos para os maus exemplos, e por incrível que pareça, parece que as pessoas só veem os maus exemplos e não conseguem enxergar os bons exemplos que têm, de crentes que dão um bom testemunho. Ou melhor, não é que não conseguem enxergar, é porque para manter o discurso e para justificar o discurso de rejeitar Jesus, elas selecionam algumas coisas para dizer: eu não sou crente por causa disso. Mas, meus irmãos, no final das contas, não interessa mau testemunho, texto difícil, se nós amarmos mais as coisas deste mundo do que a Jesus, nós sempre estaremos procurando desculpas para justificar a nossa rejeição a Jesus. Se nós amamos mais a nossa vida, amamos mais os vícios, e não seguimos Jesus, porque não queremos perder isso daqui, não queremos perder os prazeres do mundo, isso é tolice. Vai chegar um dia que você vai perder tudo. Vai chegar um dia que eu e você vamos morrer, e lá, depois da morte, não tem prazer. Você não desfrutará dos prazeres desse mundo. E você vai chegar diante de Deus, e ali diante de Deus, o que vai pesar para a sua vida e para a minha vida, é se nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. É se nós nos prostramos diante de Jesus. É se nós reconhecemos que Ele é Deus e que Ele tem a autoridade de mandar na minha vida. É se nós reconhecemos que Jesus é o Senhor de todo o universo. Isso é o que vai definir. Se nós não cremos em Jesus porque queremos manter a minha autonomia, manter a minha independência, manter a minha autossuficiência, no dia em que chegar diante do Senhor, vai ser só a reafirmação do juízo que já pesa sobre você, que é uma eternidade sem Deus, é uma eternidade sem Cristo, é uma eternidade no inferno. Porque somente Jesus tem condições e suficiência para salvar a nossa alma. E é por isso que nós devemos amar a Jesus com um coração totalmente devotado. É por isso que nós precisamos amar mais, ter um amor maior, um amor que governa a nossa vida. Agora, se você olha para a cruz e vê Jesus morrendo no lugar do seu lugar, vê um pai que sacrifica o seu filho sem ter culpa alguma, e mesmo assim você não consegue amar a esse Jesus, não tem jeito para você ir para o céu. Não vai para o céu. Porque é somente Cristo Jesus que tem condições de nos salvar. E se você tem consciência de todo o sacrifício de Jesus, e você não entrega a sua vida a Jesus, você está na mesma condição que essas pessoas estavam aqui. Você está retribuindo o bem que Jesus fez, não com gratidão, nem com consideração, nem reconhecimento, mas com rejeição. E aqueles que me rejeitarem diante dos homens, eu o rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Uma segunda aplicação é que nenhuma oposição é suficiente para impedir o plano de Deus. Os planos de Deus, meus irmãos, não podem ser frustrados. E esse plano de Deus envolve salvar filhos, salvar pessoas e tornar essas pessoas em filhas de Deus. Este plano já tem sido discorrido por João, desde o capítulo 1, verso 12, quando ele diz: mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que crêem no seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus envolve pegar pessoas que são criaturas rebeldes, distantes do Senhor, para transformar em seus filhos. Mas esse plano que está avante, esse plano que o inferno tenta atuar para impedir, só tem sentido para mim e para você, quando nós então nos rendemos diante de Jesus, entregamos a nossa vida em Jesus e nós cremos em Jesus.
Se não tem isso, é mais uma história de um bom homem que viveu para fazer o bem, mas que lidou com a rejeição das pessoas que eram más. Se nós não cremos em Jesus, se nós não somos servos de Jesus, não temos um amor maior por Jesus, a história de Jesus é mais uma história de um grande herói que lutou pelos seus ideais e que acabou morto por aqueles que eram contrário àquilo que ele queria. Uma terceira aplicação é que o plano de Deus envolve salvar pessoas do mundo inteiro. O plano de Deus é grande. E esse plano vai se concretizar. A palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 5, 9 e 10, que entoava um novo cântico com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdote para o nosso Deus, e elas reinarão para todo sempre. O plano de Deus envolve salvar pessoas do mundo inteiro, e esse plano ele vai se concretizar. Duas observações sobre isso. A primeira: se você não é crente, você pode estar incluso nesse plano de Deus de salvar o mundo inteiro, de salvar pessoas do mundo inteiro. Então, se você não é crente, você pode entregar sua vida a Jesus e ser parte desse plano. Se você é crente, então você pode ser um agente para a realização deste plano. Você pode falar do plano de Deus para a vida das pessoas, demonstrando para elas como Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Demonstrando para ela que Deus demonstra o seu amor por nós, tendo entregado o seu Filho, sendo nós ainda pecadores, miseráveis, fracos, inimigos de Deus. E você pode ser um agente para que este plano de Deus se concretize, e se concretize de forma grandiosa e gloriosa. Uma última aplicação que eu quero fazer é que nós devemos ter cuidado com uma vida meramente religiosa, pois uma vida meramente religiosa não salva ninguém. E, meus irmãos, eu penso que a forma como esse texto termina deve ser de bastante consideração nossa. E eu diria de consideração honesta da nossa parte. Porque é possível eu pregar, é possível sentar, ouvir, louvar, mas ao mesmo tempo, o meu coração está cheio de ressentimento, está cheio de ódio, está cheio de amargura. O meu coração, vivendo desta forma, vivendo num estado de rejeição contra Jesus. Mas é possível que mesmo eu nesse estado, eu continue vivendo assim. Porque a religião mascara os pecados. E nós, meus irmãos, isso não é uma coisa que nós... vou analisar a vida ali do irmão, para ver se o irmão é religioso. Não, é uma coisa nossa. É uma coisa que nós temos que avaliar. Porque senão, meus irmãos, nós corremos um sério risco. Nós corremos o risco de estar dentro da igreja, mas ao mesmo tempo estar longe de Deus. Nós corremos o risco de estar cumprindo os rituais que as nossas igrejas estabelecem, mas ao mesmo tempo estamos perdidos, caminhando para o inferno. Mas aqui, domingo após domingo, semana após semana. Muitas vezes, é aquele filho que em casa é uma cobra, mas chega na igreja, um menino canta, um menino serve, um menino é uma bênção. Mas em casa, se o pai olhar com ele com uma carinha mais assim, ele já se arma. É aquela esposa que trata mal o marido em casa. É o marido que trata mal a esposa em casa. Mas que chega na igreja, rapaz, é uma bênção de Deus. Como é maravilhoso. Eu me espelho nesse casal. Se toda a igreja fosse igual. Graças a Deus, com época fosse, acabar tudo. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque a religiosidade
mascara os pecados do nosso coração. E nós saímos daqui achando que nós já fizemos o suficiente, de que Deus até tem que se agradar conosco, porque eu podia hoje estar curtindo o último dia da Expocrato, mas eu vim para a igreja, estou aqui ouvindo o pastor falando, uma voz que eu não gosto muito, uma coisa que eu não gosto, mas eu estou aqui, né? E Deus ainda tem que ser satisfeito com isso. Nós devemos, meus irmãos, diante de Deus, considerar os nossos corações, porque nós podemos enganar aos outros. Eu posso enganar você, você pode enganar a mim. Nós podemos estar aqui na maior desgraceira, a maior bagaceira da nossa vida. Mas nós olharmos para um outro e rapaz, é um santo. Mas ninguém consegue enganar a Deus. De modo que quando a igreja se reúne como corpo, é o próprio Deus que está entre a igreja. Lembra quando João escreve Apocalipse? Que Jesus anda, então, no meio das igrejas. E Jesus, nesta noite, está aqui. Ele está vendo a realidade do meu coração e do seu coração. Eu posso enganar você, mas eu não posso enganar Jesus. E no final das contas, meus irmãos, um coração que vive apenas uma religião será apenas um bom homem que cumpriu uma boa religião, mas que no final não ganhou a salvação. O que me salva não é o fato de eu ser pastor e pregar. O que me salva não é o fato de eu ser membro de uma igreja batista regular. O que me salva não é o fato de eu ser membro de uma igreja séria. Não é o fato. O que me salva é crer em Jesus. É ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amando a Ele mais. Amando a Ele com amor maior. Fora isso, todos nós podemos caminhar para uma eternidade sem Deus, mesmo vivendo uma boa religião. Que Deus nos ajude a com sinceridade avaliarmos o nosso coração para não sermos enganados por uma vida meramente religiosa que no final das contas não salva ninguém. Deus permitindo, no próximo domingo nós consideraremos o capítulo de número 12, verso de 1 a 8. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar pela tua palavra. Nós queremos te louvar porque o Senhor é bom. E na tua bondade nos permite ter acesso à tua palavra. Nós suplicamos que o Senhor tenha compaixão de nós. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes e fiéis a ti. Que o Senhor não permita que uma prática religiosa substitua o amor e a devoção que nós devemos ter pelo Senhor. Que o Senhor não permita que nós venhamos ser enredados por uma vida religiosa. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a retribuir o bem que o Senhor fez a nós, quando enviou o teu Filho Jesus na cruz. A retribuir com gratidão, a retribuir com devoção, a retribuir com o coração disposto a adorar inteiramente o Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos participantes e atuantes no exercício e no cumprimento do teu plano, para que nós não venhamos ser achados, ó Deus, atrapalhando o cumprimento do teu plano. Mas nós te louvamos, porque o teu plano vai se cumprir. E nós te louvamos por isso. Nós caminhamos para um futuro que é certo, porque o Senhor tem planejado e os teus planos não se frustram e não podem ser frustrados. Nós queremos te louvar, ó Deus, pelo teu Filho Jesus, que mesmo enfrentando a rejeição dos homens, das autoridades, se dispôs a morrer na cruz para me conduzir à vida eterna e a tantos outros irmãos
que aqui estão nesta noite e que desfrutam também desse meu privilégio. Eu peço a Deus que se tem alguém aqui que ainda não tomou a decisão séria de seguir a Cristo, que o Senhor os faça repensar, para que eles também não possam ser encontrados na mesma condição que estas pessoas estavam, mesmo na igreja, mesmo no templo, mas ao mesmo tempo distante de Deus, rejeitando a pessoa de Deus. Nós suplicamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Senhor, que é o nosso Deus e Pai, e a comunhão do Teu Espírito Santo seja conosco, e que o Senhor do céu nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor volte o Teu rosto de misericórdia para nós, e que o Senhor nos conduza na Tua paz, até o dia em que nós nos encontraremos com o Príncipe da Paz, e assim estaremos por toda a eternidade com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque todas as coisas são para Ele e por meio dEle. Nós te louvamos, ó Senhor Jesus, e em Teu nome nós oramos. Amém. Após uma oração silenciosa e pós-lúdio, está encerrado esse culto. Eu desejo a todos os irmãos uma boa noite, uma excelente semana, e que Deus graciosamente vos abençoe.